Glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre fé. Eu estava ali sentado pensando, falar sobre fé é algo que eu poderia falar assim, ó, uns 2 meses. Não é que eu saiba muito, não é isso não. É que eu já tenho 40 anos de vida. Então, além da fé que opera em mim, das coisas que aconteceram comigo, eu vi muita coisa que ativou minha fé e fez a minha fé avançar. E eu entendi que a fé tem um papel poderoso na vida de cada um de nós. A fé é fundamental para que Deus se agrade. Porque se não tenho fé, não creio no que Ele está falando, não respondo ao que Ele está falando sobre mim, ou sobre um tempo, sobre uma temporada, sobre uma estação, eu desagrado a Deus, porque eu coloco Ele em dúvida. E o que eu entendi, meditando nisso, que a fé é a semente da continuidade. Muitas vezes eu tenho fé, mas eu não opero pela fé, por isso não alcanço continuidade. E pensando em semente, eu lembrei de um bunker que tem na Noruega, no norte da Noruega, depois da última cidade do mundo. Existe um bunker que os cientistas adaptaram em uma mina de exploração, e eles colocaram lá mais de 1 milhão de espécies de sementes. Então são grandes prateleiras com muitas sementes de cada espécie. Então o mundo inteiro, países do mundo inteiro enviaram sementes. É até interessante, você vai ver assim na mesma prateleira, semente da Coreia do Norte e dos Estados Unidos. Países distantes, mas que quando enviaram para lá, se aproximaram por um propósito, que é continuidade. Por que esse bunker foi criado? Ele foi criado para, no caso de uma grande crise, pode ser um problema climático, o mundo teria como começar uma nova história, produzir mais alimento. Essa ideia, ela não é nova, não é desses cientistas que construíram esse plano. Ela é de Russo que criou lá em São Petersburgo, na época era Leningrado, né? Nikolai Vavilov. Nikolai Vavilov, ele sozinho, como um cientista, ele criou dentro do escritório dele um banco de sementes. Isso no início do século XIX. Ele cria esse banco de sementes, ele começa a guardar sementes, e ele visita os 5 continentes, pega essas sementes e começa a guardar para o futuro. E por estar ainda nessa época, no início do século, Stalin prende ele como uma ameaça, e ironicamente Pavlov morre dentro da prisão, mas as sementes ficaram guardadas lá em São Petersburgo. Outro fato que aconteceu nesse mesmo laboratório é que na Segunda Guerra Mundial, Leningrado é cercada pelos nazistas durante 2 anos, e lá morreu 1 milhão de pessoas. Eles estavam cercados, não conseguiam ter acesso às cidades. Interessante é o seguinte: dentro do laboratório, tinham 9 cientistas cuidando do laboratório para 30 anos. E enquanto eles cuidavam do laboratório, davam aquelas sementes, eles morriam de fome. As sementes estavam lá, mas eles recusaram comer aquelas sementes. Eles entendiam que aquilo eram sementes para um recurso. Forte.
A gente teve também um caso aqui do Peru, nos Andes, produz a maior variedade de batatas que existe no mundo. E essa comunidade que vive nos Andes e produz batatas, eles um dia foram invadidos, o seu território foi invadido por terroristas. Eles tiveram que fugir. E depois de 7 anos, eles voltam para o território deles, os animais já tinham morrido, as casas destruídas, e não havia mais batatas e nem sementes, bases de batatas para poder retomar o plantio. O que eles fizeram? Eles recorreram a um banco de sementes que um dia eles fizeram em Lima. E foram buscar essas matrizes, essas primeiras sementes, e recomeçaram o que é hoje a maior produção, a maior diversidade de produção de batatas do mundo. Meditando nisso, a conclusão que eu cheguei é: existem sempre sementes para o futuro, se eu preservo essas sementes. Se eu entendo o que é uma semente, qual é o papel dessa semente. Existe uma mensagem, eu acho que, eu não sei há quantos anos que o Rafael pegou, a respeito de uma semente. Quando você olha uma semente, você vê uma floresta. E é exatamente isso que a fé é em nós. Então, o tema central hoje é que as sementes garantem a continuidade física. O alimento gerado pelas sementes garante a continuidade física, e a fé garante a continuidade espiritual. Hoje, nós precisamos ter clareza sobre o que é a fé e qual é o papel dela. Então, o versículo-chave é Hebreus 11:1, se você puder abrir. Tem Bíblia aí? Tem, pega com o seu vizinho, vê se ele autoriza. Isso diz o seguinte, muito conhecido, mas muitas vezes a gente não observa o que o texto está dizendo. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a fé é a certeza, a gente fala muito sobre isso, amém? Das coisas que a gente não está vendo, mas ela também é a prova, fala, a prova. Então, o ponto 1 que eu quero trazer para vocês é que a fé é a prova. A prova de algo, a prova de um entendimento, a prova de uma substância, a prova de um destino, a prova de um fruto, a prova de uma restauração na família, a prova de uma cura física. A fé é a prova. Então, se você estudar, por exemplo, direito processual, para que haja um processo, é necessário que haja o quê? Uma dúvida. Porque se eu bato no seu carro hoje, sofri um acidente, bati no seu carro, e nós vamos diante do juiz e dizemos assim, você diz, o Marcelo bateu no meu carro, e o juiz me pergunta, você bateu no carro dessa pessoa? Eu falo, bati. Então, nós não temos dúvida. Faz sentido? Não temos dúvida porque tivemos um acidente. Então, simplesmente vamos agora fazer o acordo e resolver isso. A fé, ela não anda sem a dúvida. A fé começa com a dúvida. Muitas vezes eu penso assim, eu não tenho fé porque eu tenho dúvidas. A dúvida é possível curar uma pessoa do câncer? Eu vou curar essa pessoa? O Senhor vai curar essa pessoa hoje? Você tem dúvida às vezes, não tem? Eu vou avançar na minha carreira? Eu vou me casar com essa pessoa? Você também é cheio de dúvida, não é? Toda hora temos dúvida. Isso não quer dizer que não haja fé.
Porque a fé, ela opera da seguinte forma: quando eu tenho dúvida, eu vou operar pelaquilo que Deus falou. Então a fé é naquilo que Ele disse, não no que eu estou vendo. Então a dúvida, como no caso do processo, ela dá sequência no caso, ela dá sequência em sua operação. João Batista, por exemplo, ele vê Jesus vindo e ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Algum tempo depois, ele está preso e ele manda um recado para Jesus. Pega o WhatsApp e fala: Jesus, é você mesmo aquele que havia de vir? E Jesus responde: eu sigo curando os enfermos, expulsando os demônios. E João teve dúvida, mas permaneceu crendo. Abraão teve dúvida. Abraão tinha uma promessa que dele seria feita uma grande nação. Chegou o momento que isso não estava acontecendo, o que Abraão fez? Ismael. Então Abraão teve dúvida. Mas nós reconhecemos Abraão como um pai da fé. Então ele tinha fé, mas teve dúvida. O que eu devo fazer então? Na verdade, toda dúvida que tenho, se eu levar para a minha mente e começar a meditar, racionalizar aquilo como algo natural, como instintivo, como lógico, como conceitual, eu vou gerar incredulidade em mim. E toda vez que eu pego essa dúvida e levo para Jesus, como João Batista fez: Jesus, estou com dúvida. Ele transforma isso em fé em mim. E ele começa a trazer mudança na minha vida. Então a fé, nós a partir daí entendemos que é algo ativo. Que é algo que precisa operar. Eu preciso pegar essa fé que tenho e a dúvida que tenho e começar a agir baseado naquilo que eu creio. Eu sei que é difícil, por exemplo, tem aquele caso do equilibrista, a maioria de vocês deve conhecer, que ele amarrou um cabo de um prédio no outro e falou: quem acredita aqui que eu possa atravessar esse cabo como uma corda bamba de um lado para o outro? E todo mundo, eu, mais ou menos. E ele pegou e atravessou. E a partir do momento que ele atravessou de um lado para o outro, veio o apresentador e falou assim: e quem acredita agora que ele atravessa isso aqui segurando uma cadeira? E aí alguns falaram: eu acredito, porque se ele já passou andando, ele passa carregando uma cadeira. E ele passou carregando uma cadeira. Depois ele perguntou assim: quem acredita aqui que ele atravessa isso aqui de bicicleta? E alguns falaram: eu acredito. E a fé de todos foi aumentando. E ele atravessou de bicicleta. E quem acredita que ele atravessa aqui de bicicleta carregando a cadeira? Aí todo mundo: eu acredito. A fé de todo mundo foi ativada. E por último, o apresentador perguntou: e quem acredita aqui que ele atravessa aqui carregando uma pessoa? Aí todo mundo: eu acredito. Aí falou: então vem. A fé sem obras é morta. A fé que está em você, que existe em você, sem atitude, sem operação, sem falar: eu creio em Deus, por isso estou indo andar nessa corda se necessário, porque Ele me falou, andar sobre as águas quando Ele me pede, ter o compromisso financeiro quando Ele me pede, ter um compromisso de estudar, de cuidar de alguém, quando Ele me pede. Ela não pode estar baseada na minha condição, nas minhas circunstâncias. A fé tem que estar baseada naquilo que Ele falou para mim. Então, se Deus disse: hoje você vai na Zion, o que você faz? Você vai na Zion. Hoje você vai chamar o pastor para almoçar, você vai chamar o pastor para almoçar. Entendeu? E a família Boião junto. Estamos juntos, não estamos? Salmos 37, 5.
Abra sua Bíblia. Esse é o meu salmo preferido. Você quer me conhecer muito, o que eu penso da Bíblia, lê esse salmo. Diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele fará. Algumas Bíblias dizem o resto ele fará. Confia nele, entrega o caminho da corda, do balanço, do que for, para o Senhor, e o resto ele vai fazer. O resto ele cuida. Entregar é ouvir e fazer o que mais? Atender. Entregar é receber a mensagem e obedecer. Entregar é ouvir o que ele está me perguntando. E eu quero que você responda isso para você. O que o Senhor está te perguntando nesses dias? O que Ele está te questionando? O que Ele está te provocando? Tem um propósito nisso. Tem um propósito quando o Senhor faz perguntas para nós. Nós sabemos que quando Jesus andava na terra, Ele parava diante dos doentes e perguntava: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu faça por você? E muito tempo eu tive um entendimento talvez incompleto disso. Então, eu não sei se vai dar tempo de se abrir tudo, mas em Mateus 20, 32, tem 2 cegos saindo de Jericó. Jesus está saindo de Jericó e tem 2 cegos ali. E aí ele vê os cegos e ele pergunta assim: o que vocês querem que eu lhe faça? Jesus estava vendo o que estava acontecendo? Jesus sabia todas as coisas? Sabia, estava vendo. O Espírito Santo está iluminando ele com todo entendimento. Ele não está fazendo nada desalinhado do Senhor. E ele vira para os discípulos e fala assim: o que vocês querem que eu faça? Para os discípulos não, desculpa, para os cegos. E eles responderam: Senhor, queremos que abram os nossos olhos. Com os 2 filhos de Zebedeu, ele vira para os filhos de Zebedeu, estão discutindo, e ele pergunta para os filhos de Zebedeu em Marcos 10, 36, o que vocês querem que eu faça por vocês? Eles estavam discutindo quem ficaria na direita ou na esquerda. Em Marcos 10, 51, ele encontra com o cego Bartimeu. E aí o Bartimeu está lá gritando: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E aí Jesus vem até ele, Marcos 10, 51, e diz: Bart, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu faça por você? Jefferson, Graziela, Lucas, Adriana, o que você quer que eu te faça? O que o Senhor tem te perguntado? Muitas vezes nós nem respondemos, porque nós não estamos entendendo por que Ele está me perguntando, por que Ele está interpelando, por que Ele tem insistido com certas perguntas na minha vida, porque eu estou mais preocupado em ficar falando para Ele o que eu penso, o que eu acho que Ele deveria fazer. E Ele está perguntando: o que você quer que eu faça por você? A mulher do fluxo de sangue, há 12 anos, sofrendo com fluxo de sangue, 12 anos ela gastou todos os recursos que tinha, mas um dia ela falou assim: se ao menos eu tocar na orla da veste dele, eu serei curada. Essa experiência, ela começa a nos revelar que o Senhor está preocupado com aquilo que você realmente quer que seja feito. Em Mateus 8, 2 e 3, tem um leproso e ele pergunta: você quer ser curado? E toda a vida eu pensei assim: ele está perguntando isso para saber se a pessoa quer sair dessa condição. Por quê? A dor, o sofrimento é um lugar confortável para muita gente. Porque eu não preciso fazer muita coisa a partir do momento que todos percebam que eu estou com dor, estou sofrendo. Faz sentido? E nós conhecemos muitas pessoas aqui, conhecemos pessoas, talvez na nossa família, que não querem sair dessa condição. Então eu sempre entendi que o Senhor estava falando a respeito da crença dessas pessoas e da mudança. Tipo, se eu crer, eu vou ter que mudar, então eu prefiro não crer. Mas há pouco tempo eu entendi que não é exatamente isso, ou não é só isso. O que eu entendi é que o Senhor viu dentro de você algo e Ele quer ativar isso. E esse é o nosso segundo ponto, que é ativando a fé.
E aí abra sua Bíblia em Romanos 12, verso 3. Romanos 12, verso 3 diz: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Deus colocou uma semente dentro de você chamada fé. Então, quando ele vira para esses homens, o que você quer que eu te faça? É o mesmo que quando aquela viúva, que o marido tinha morrido e que ela precisava de recursos para resgatar os filhos dela, para não serem escravos, o profeta fala: o que você tem? O que você crê? Então, quando as pessoas perguntam para mim, pastor, eu estou pensando nisso, estou com dificuldade em tal área, estou pensando em tal desafio, eu pergunto: e o que você crê? Porque é isso que o Senhor vai fazer dentro da sua vida. Então, a fé é uma semente, é uma substância, é algo poderoso que o Senhor colocou dentro de cada um de nós em medidas diferentes. Por isso que alguns vão ser mais ousados mesmo. Mas outros farão coisas tão importantes quanto, mas talvez não com tantos sinais, com tanta aparência. Vou te dar um exemplo. Existem duas Suzanas que eu conheço, antigas, e tem uma Suzana nova aqui, mas tem duas Suzanas antigas. E uma delas disse assim: eu vou entregar o que Deus colocou em mim para transformar a vida do meu marido. E essa mulher, por causa da dedicação dela, ela é reconhecida até hoje como sustento do príncipe dos pregadores, Spurgeon. Então, Susana Spurgeon, você conhece Spurgeon? Susana Spurgeon é reconhecida como aquela mulher que sustentou um ministério que é tão importante até hoje, até nos dias de hoje. Apesar de Spurgeon ter vivido depressão, ela sustentava a vida do marido, porque a fé que havia nela, ativada, fazia com que o marido dela se tornasse o príncipe dos pregadores. Outra Susana, ela entendeu o propósito de Deus na vida dela, então o propósito tem a ver com essa fé, e ela resgatou essa fé que havia dentro dela, e decidiu ser a maior ou melhor mãe dentro do lar dela. E ela educou 2 meninos, foi educando, foi desenvolvendo, crianças como essas que nós entregamos aqui hoje, que nós apresentamos aqui hoje. E ela foi investindo nessas crianças, com a fé que havia nela, e esses 2 filhos dela vão se chamar John e Charles Wesley. Então, Susana Wesley sabia o que estava dentro dela e o que o Senhor tinha entregue para ela. É essa pergunta que Jesus está nos fazendo: o que está dentro de você? O que você quer de verdade que aconteça? O que mudança você quer que haja na sua família, nos seus negócios, na sua saúde, no destino, no propósito da sua vida? Quais são as mudanças que você quer? Eu estou repetindo isso, igreja, para você. Zion, você precisa responder: a mudança que eu quero é essa. O que eu quero que o Senhor faça é isso. O que o Senhor colocou dentro de mim, a palavra profética que eu recebi é essa. Eu vejo pessoas falando assim: eu não tenho dons, eu não tenho. Você já tem uma fé que todos nós recebemos, e somos responsáveis por isso. E como naquele bunker lá, na Noruega, que as sementes estão guardadas, ou como aquele depósito em Leningrado, qualquer uma das duas situações, as sementes precisam ser preservadas e usadas para um novo destino, usadas para um avanço, usadas para a transformação de uma nova geração, como o caso das Suzanas, como o caso daquilo que Deus já colocou dentro da sua casa, como o caso dos filhos que você tem, como o caso do marido e da esposa que você tem. A fé que está em você vai transformar essa segunda pessoa, essa terceira pessoa, e assim sucessivamente, porque o Senhor colocou em nós fé para mudar montanhas e governos de lugar, mudar qualquer situação. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas vou falar.
Hoje eu recebi uma notícia aqui, a gente não está nem aguentando muito essa notícia. Posso falar? A Andréia chegou aqui assim e falou para a gente assim: eu estou curada. Glória a Deus. Eu estou curada. Eu nunca duvidei da cura dela. Quem estava com a gente sabe disso. Eu não duvido que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele é sempre poderoso, Ele é sempre bom, Ele não muda. Não tem variação no nosso Deus. Ele vem para resolver todas as coisas. Talvez a minha pergunta ou a minha colocação esteja errada, ou o meu plano esteja errado, mas Ele é bom e sabe o suficiente para me levar ao melhor lugar possível. E é isso que Ele está chamando a mim e você. Eu não tenho dúvida, porque eu vi vários estéreis terem filhos, vários, e a gente às vezes mantinha uma atitude de fé, ainda não aconteceu, passou 1 ano, passou 2 anos, e de repente vinham os estéreis com os bebês no braço. Alguns dias atrás a gente encontrou com um casal, que é quem sabe dessa história, são 4 pessoas que não podiam ter bebê, os 2 casais tiveram bebês, tá, resumindo. E aí, não dava para ter mais, né? O segundo casal, nós fomos visitar eles há 1 ano e pouco atrás, e aí Deus me deu uma palavra: está vindo o segundo. E nós chegamos lá, ele falou assim: eu quero te apresentar ao cumprimento daquela palavra, porque nós cremos e o Senhor deu a segunda filha, a bebezinha mais linda possível. Para o Senhor não há nada impossível, não há nada que não possa ser feito. Ele está mudando algo dentro de nós? Não, Ele está ativando o que já está dentro de nós. Então Ele está te perguntando: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça, igreja? Coletivamente e individualmente, ou através da sua família? Quais são as palavras que Deus te deu desde o começo? Você sabe o que pode nos atrapalhar? Existe um elemento que pode nos atrapalhar, ele chama o ladrão da fé. A fé tem ladrão. A fé não é algo precioso que pode gerar vida para a história toda, para a humanidade toda, para todas as gerações? Claro que pode. Nós somos abençoados até hoje por causa de Abraão. Então existem os ladrões das coisas preciosas. Abra sua Bíblia em Malaquias. Malaquias capítulo 1. Você vai perceber que o inimigo da fé também está dentro de nós. O inimigo, aquele que quer roubar a fé, opera na nossa mente. Lá dentro, escondidinho. E ele está sempre trabalhando. E Deus um dia conversava com o seu povo, e ele começava a apontar para o povo que ele queria ser o abençoador desse povo, mas o povo não deixava ele abençoar. E ele diz como? Olha só, capítulo 1, verso 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei Jacó. Verso 6: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, diga assim, e vós dizeis, mas, fala, mas, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar, verso 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, diga assim, mas, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Capítulo 2, verso 17.
Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Diga assim: mas nisto que dizeis, qualquer que seja que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é o que ele agrada, ou onde está o Deus do juízo? Capítulo 3, verso 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Qual a proposta do Senhor? Igreja, volta para mim. Irmão, volta para mim. É isso que o Senhor está dizendo para você. Mas, fala, mas, vós dizeis, em que havemos de tornar? Verso 8: roubará o Senhor a Deus, o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que temos roubado? Nos dízimos e nas ofertas. Verso 13: vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Diga assim: mas vós dizeis que temos falado contra ti? Existe um inimigo operando dentro da igreja, dentro da nossa mente. Ele se chama relaxamento, mornidão. E o indicador dos mornos é: mas eu fiz também aquilo, mas eu não podia, mas eu não conseguia, mas eu não estava lá, mas foi a mulher que tu me deste, mas sou eu o tutor do meu irmão, mas eu não sou o líder, mas, e o Senhor está falando: eu estou querendo saber o que você quer fazer, e você está falando: mas a minha capacidade é pequena, mas eu sou o menor dos meus irmãos, mas a minha família é a menor, mas a minha família é a mais pobre, mas eu moro numa cidade do interior, mas eu não tenho. E o Senhor está falando assim: entrega seu caminho a mim e eu tudo farei. Eu não estou perguntando os mas, eu não estou pedindo justificativa. Eu tive uma experiência, várias vezes isso aconteceu, mas uma em especial, que eu investi, 15 horas numa pessoa, literalmente. E todas as coisas que eu dizia para ela: mas melhora nisso, faça isso, ajuda nisso. Aí tudo, ele tinha: mas deixa eu te contar, na minha infância. Eu falei: mas faz assim no seu casamento. Mas deixa eu te contar, é porque eu perdi o emprego. O Senhor está nos chamando hoje para ser declaradores da palavra dEle, e não daquilo que nós estamos vendo e pensando. É hora da gente lançar fora todo ladrão da fé que há em nós, porque a fé tem sido roubada dentro da igreja, porque Ele não nos chamou para nos escondermos, Ele não nos chamou através do espírito de covardia, Ele não nos chamou por causa de medo, para operarmos pelo medo, mas com espírito de força, espírito de ousadia, espírito de coragem e espírito da fé que Ele já depositou em nós, para fazermos as mesmas obras que Ele fez e ainda maiores. O Senhor está chamando, falando assim: eu não quero só a cura da Andréia, eu não quero só a cura do dono do outro prédio que foi curado de câncer terminal, eu não quero só a cura do pai do Marcelo que foi curado, eu não quero só a libertação do filho do fulano que tinha vício em drogas, eu não quero só a cura, o avanço profissional dessa família ou daquela. Eu quero que vocês façam ainda mais. É hora de trocar esse mas pelo mais do Senhor. Mucho mais, como aquele povo do Dunamis fala.
muito mais, é isso que eu creio. Então em 40 anos eu cansei de ver milagres, operações de sinais, maravilhas do Senhor e resgates dele de tantas famílias. Então eu acredito muito mais na sua família nesses dias, porque o Senhor tem muito mais para essa geração e para esse tempo. Então se prepare, mas nós precisamos acabar com a mornidão. Provérbios 18:9, abre aí. Esse é um chicote, é um confronto, é um punch mesmo do Senhor. Esse versículo diz assim: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. Quem relaxa, os mais ou menos, tem mais ou menos aí? Os mais ou menos são irmãos dos que destroem. O que ele está falando? Existem os servos bons e fiéis, existem os mornos que vão no culto, e existem os inimigos, aqueles que destroem. E ele está dizendo que aqueles que não andam pela fé são aliados dos que destroem, porque eles toda hora estão trazendo mas, e por causa do comportamento daquele povo, eles ficaram 400 anos em silêncio do Senhor, sem ouvir o Senhor. Porque toda hora que o Senhor falava com eles, eles diziam: mas deixa eu te explicar, Deus. Então a nossa oração já tem que começar diferente. Senhor, o que o Senhor quer para hoje? Porque eu já estou com as ideias boas aqui, e grandes, e coisas poderosas, e eu já estou preocupado com tal família, e já estou orando por eles, já sei que o Senhor opera milagres, e não tem mas, não tem morte, não tem potestade, não tem cilada, não tem governo, não tem doença que possa separar essa pessoa do amor de Deus. Então eu vou assumir isso pela vida dela, e eu vou investir na vida dessa pessoa. Então nós não podemos viver nossa vida de forma relaxada. Devagar, cutuca o vizinho. Você não pode, fala para ele, viver de forma relaxada. E aproveita e vai repetindo. Então acorda para orar, levanta mais cedo, lê a Bíblia, leia mais, ajuda os seus irmãos, para de reclamar, faça o dobro, não se deixe enganar. O diabo quer te enganar e vai te dar um monte de mais. Irmão, vem para a reunião, chega no horário, sirva. Se você veio no culto, chegue antes. Tem gente esperando a sua oração, porque o Senhor depositou em você uma fé única que está em você. É hora de nós tomarmos nosso lugar como igreja nessa nação. Ah, mas é porque a gente tem um culto bonito. Não, é por causa da fé que há em você, é por causa do Espírito Santo que há em você, é por causa do plano e da palavra dele que não muda. Quando Pedro está diante daquele mar e o barco está balançando, ele fala assim: me dá uma palavra e eu vou andar sobre as águas. Então fala para ele: Senhor, ainda não sei, me dá uma palavra, me dá uma direção, me dá clareza para eu me entregar. Fala para o seu irmão: irmão, ele não gosta de morno. Coloque a mornidão na mira. Amém. Há um paradoxo entre ser abençoado e ter pressão. Normalmente a gente abandona esse estágio, essa situação, essa posição que temos de ter uma palavra do Senhor, porque as pressões vêm, os desafios vêm, e deixa eu te dar uma notícia: continuarão vindo. Teve até um aleluia. As pressões continuarão vindo, as pressões vão continuar te amassando, mas tem um motivo. A fé que foi colocada em você tem um propósito. Quarto ponto: a fé tem um propósito. Ela não está para você falar: eu tenho o dom da fé, eu tenho a fé maior que os outros. Não é isso. Então abra sua Bíblia em 1 João
capítulo 5, verso 4. E diz assim: porque todo que é nascido de Deus, repita isso, todo que é nascido de Deus, fala, todo que é nascido de Deus, todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Vamos falar isso de uma vez só? Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a fé que tem que estar dentro de mim, de você, que nós vencemos o mundo. Basta a gente sair da condição da mornidão ou do afastamento. Vence o mundo a nossa fé. A fé que está em você está para você vencer o mundo, para você fazer as obras que o Senhor pediu para você transformar a sua família hoje, falar, eu estou mudando de atitude hoje, minha família vai mudar, os meus negócios vão mudar, a minha condição financeira vai mudar, porque eu vou agir pela fé, não porque eu vou pegar um empréstimo novo, não porque alguém vai me dar alguma coisa, mas porque o Senhor é comigo. E toda vez que Ele olha em mim e fala assim, você é um pescador, então eu vou te dar tanto peixe que o seu barco não vai aguentar. Ele vai te dar no seu trabalho, naquilo que Ele já colocou em você. Você é um pescador e precisa de dinheiro, vai lá, abre a boca do peixe que eu vou mandar um dinheiro lá dentro da boca do peixe. Então as coisas sinistras vão acontecer, mas eu tenho que andar pela fé que Ele me deu, pelos sinais que Ele me dá, pela palavra que Ele já vem te dando desde criança. Alguns aqui talvez tenham palavras há 50 anos. É hoje que você precisa sair daqui e falar assim, hoje estou andando baseado na palavra do Senhor, não baseado nas circunstâncias que eu vivo, porque em Lucas 1,37 diz, nada, sabe o que é nada? Nada é impossível para Deus. Nada, isso que você está pensando agora, essa doença, essa condição financeira, o problema do seu casamento, nada. O poderoso Criador de todas as coisas está dizendo para mim e para você, e é nessa palavra que eu ando hoje, nada é impossível. Nada pode ser mudado, nada pode ser afetado, nada pode me separar dele, nada pode impedir o que Ele quer fazer em mim, a não ser a minha mornidão e o meu medo. Romanos 10,17, de sorte que a fé vem pelo ouvir. Fala, ouvir. Pastor, como é que eu tenho fé? Pelo ouvir, irmão. Fala, vizinho de novo, pelo ouvir. Faz assim, ó, que às vezes ele não sabe. Ouvir, pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Pastor, eu ouço a palavra, eu leio a palavra, eu decorei a palavra e eu não estou conseguindo andar. O Senhor está buscando hoje pessoas que digam assim, Senhor, estou ouvindo, crendo e agindo. O ouvir a palavra, Ele está dizendo assim, ouça a palavra e atenda a palavra. Ouça a palavra e atenda a palavra. De fé em fé, ouça a palavra e atenda a palavra. Ouça a palavra e atenda a palavra. De fé em fé, de glória em glória, você vai ver a minha glória sendo manifesta na sua vida. De glória em glória, de fé em fé, ouça a palavra e obedeça a palavra. 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 Porque o Senhor não está preocupado com a sua capacidade, mas com a sua rendição à palavra dEle. Não é o que você pensa, não é o que o mundo diz, não é o que o diabo te falou, mas é a rendição. Bill Johnson diz, não há palavra dita por Deus que não tenha em si mesma toda a capacidade de se realizar. Tudo que Ele falou a respeito da Zion Ribeirão Preto já tem a capacidade de se realizar. Agora eu quero que seja realizado através de mim. Você pode dizer isso? Eu quero que seja realizado através de mim nessa cidade. Eu quero que seja realizado através de mim e da minha família. Porque nós temos caminhado de fé em fé. De fé em fé. E por último, irmão, quero te convidar a fazer esse movimento de avanço, de atitude, de crer que o Senhor já depositou algo em você, de responder para Ele. Senhor, quero responder aquilo que o Senhor me falou. E aí você vai falar, o que eu quero que o Senhor faça é isso, é o que a sua palavra diz a meu respeito. Não tenta viajar, vai pelo lógico, pela palavra que Ele já te deu, porque nós vamos fazer isso agora. E você vai ver milagres poderosos acontecendo agora. Não porque tem um pastor falando aqui, mas por causa da fé que Ele pôs em você, que é poderosa para realizar as mudanças necessárias.
Talvez você ainda esteja olhando as circunstâncias, como Noé um dia. Noé, durante 100 anos, sem chuva, no seco, sem louvor, sem soaking, sem púlpito, sem pregador, sem emoção, no seco assim, martelada após martelada, ele se via cercado, tomado por densas nuvens, não de chuva, porque não chovia, mas dos mares, dos não sei, dos não acho, com você não. Eu repreendo todo espírito de mentira sobre sua vida agora, toda densa treva de mentira lançada sobre a sua mente, para que haja clareza que o nosso Deus é bom e que Ele é um Deus de alegria o tempo todo. Não volte ao Espírito do Senhor agora e comece a agir por Ele. Não negue o que o Senhor já falou. Pode vir, mano. Vocês foram bem naquela parte, mas pode vir. Fica de pé, por favor. Eu sinto que eu estou falando isso com toda a convicção. Dentro de você, eu estou vendo isso no meu espírito. É como se fosse uma coisa mexendo assim, ó. Sabe assim, crescendo, tomando forma, avançando. Mas a sua mente também, eu estou vendo assim, mas é difícil, pastor, eu vou ter que fazer coisas que eu não quero, eu vou ter que perdoar pessoas, eu vou ter que pagar contas, eu vou ter que pedir perdão, eu vou ter que mudar meu comportamento. Andar em fé é algo que eu aprendi com um pastor que é poderoso. Andar em fé, você já andou num rio, que o fundo do rio é tudo de pedra, que você, cada passo que você dá, você para, firma e anda. Andar em fé é como andar num rio de pedras. Você não tem segurança nenhuma, você não tem garantia nenhuma, você não tem certeza de nada. Eu quero te aconselhar a ouvir essa última pregação do pastor Theo, que ele fala sobre fé. E ele fala assim, num momento: eu não sei, mas eu só sei que eu sei. A fé é isso. Isso falou demais comigo. Eu não sei como, mas eu só sei que eu sei. Eu só sei que é isso. Eu não sei que dia, mas eu só sei que eu vou ter um filho. Eu só sei que eu vou ter uma posição importante. Eu só sei que o livro que está dentro de mim vai sair. Eu só sei que as leis que precisam ser promulgadas lá em Brasília vão sair. Eu só sei que as curas que a minha família está esperando vão sair. Eu só sei que o avanço espiritual, que o conhecimento de Deus, que as mudanças no meu trabalho vão acontecer. Como? Não sei, mas eu só sei que eu sei. Eu só sei que está em mim isso, que Ele depositou em mim. Que eu sou melhor? Não. E como eu faço isso funcionar, pastor? Agora é com você. Os demônios já foram expulsos, não tem demônio. As mentiras já foram reveladas aqui. Agora é a hora de a gente dar o passo. Agora é a hora da gente agir. Agora é a hora da gente se render à palavra dele, dizendo: Senhor, eu me rendo completamente hoje. Eu não vou resistir. Eu não vou resistir. Eu estou vendo milagres, eu estou vendo sinais, e eu tenho crido que não é comigo. Mas eu digo, Senhor, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova, ela é a prova. A fé é a prova do que vai acontecer. Eu estou com dúvida nisso, eu lanço sobre ti, mas a fé é a prova. A fé que há em mim deve ser entregue agora, e eu entrego, Senhor, para ti, para ativar essa fé. Por isso eu me rasgo completamente, para que essa fé e essa ativação seja derramada de forma plena em mim. Eu entrego toda a ansiedade lá sobre você, sobre ti, Senhor, porque em mim foi depositado fé.
Diga assim: eu vou, eu atendo, eu vou te seguir num caminho de certeza e às vezes de dúvida, mas eu vou continuar, porque eu sei que nos teus ombros, Senhor, diga: eu sei que nos teus ombros está todo o governo, e o que o Senhor pode mudar o que quiser, porque toda a autoridade é tua, e eu sei que o Senhor já está vindo, e nós estamos aqui preparando o teu caminho, Senhor, nessa terra, nessa cidade. Por isso eu me abro, Senhor, para uma mudança grande aqui, uma mudança de operação, de crença e de atitude. Eu declaro: eu andarei segundo as tuas palavras, que não mudam, que não tem variação e são poderosas para criar onde não há nada. Então faz em mim, Senhor, faz em mim a mudança, faz em mim a mudança que precisa ser feita na minha família, na minha escola, no meu trabalho, na minha igreja, na minha cidade, porque eu estou atendendo o teu chamado como aquele que tem fé e obras, porque eu sei que é impossível te agradar sem fé, Senhor. Por isso eu me rendo completamente. Eu digo à minha mente: mente, obedeça toda a palavra do Senhor, não parcial, porque eu não sou morno, eu não sou inimigo, eu não sou afastado do Senhor, eu sou filho amado, e hoje eu resgato a minha herança, que vem contigo, que vem pelo teu Espírito, e que opera em mim, e nos meus filhos, e nos filhos dos meus filhos, para sempre, e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Adore o Senhor. Eu quero te chamar, se essa palavra tem a ver com você, eu quero te convidar aqui na frente. A gente tem pessoal de administração que vai orar com você. Eu quero te estimular a fazer algo profético aqui. Você vai dizer a resposta que Jesus está te pedindo. Eu sei que isso é ousado, mas um homem e uma mulher de fé são ousados. E você vai falar: a palavra que eu quero declarar é essa, e é isso que vai acontecer na minha vida. E você vai receber uma oração e orar junto. E a partir de hoje você vai andar não como uma atitude de declaração de fé, mas um lifestyle de quem tem fé. E às vezes vem medo, às vezes vem dúvida, mas o que eu creio é o que vem do Senhor. Isso é com você. Se for, levante sua mão. Diga forte assim: é comigo. Vem aqui na frente que a gente quer orar por você. Não é algo emocional, é algo racional, é um culto racional, de atitude. Eu estou mudando o meu destino hoje. Você tem que falar isso, baseado não na minha palavra, mas naquilo que Ele falou, porque isso tem poder para criar. Enquanto nós oramos por vocês, eu quero te pedir para mais uma vez adorar o Senhor, porque a Estou gastando a minha vida.
Senhor sempre vem. O Senhor sempre vem, o Senhor sempre cuida de nós. O Senhor tem feito toda a sua parte. O Senhor cumpriu todo o seu trabalho aqui na terra. E hoje nós nos posicionamos como um exército aqui, Senhor. Porque sabemos que Tu és o Senhor dos exércitos. Nós nos posicionamos como a Tua igreja aqui na terra, Senhor. E o que depender de nós, faremos. Com dúvidas, com medo, com ameaças, com circunstâncias desfavoráveis, mas nós faremos. Não por uma emoção, mas por Tua causa. Porque o Senhor merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor. E nós lançamos nessa manhã toda a confiança que havia em nós, toda a segurança que havia em homens, em governos, em empregos, em sabedoria humana, e fazemos como Paulo, lançamos tudo isso como algo descartável, sem motivo, sem utilidade, e recebemos através da nossa atitude tudo que o Senhor nos entregou. Cada palavra que o Senhor lançou sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, eu declaro: flua, germine, cresça, dê frutos, encha a terra da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Porque você é fonte de vida hoje. Em nome de Jesus, que esse rio de água viva que há dentro de você exploda como uma grande cachoeira poderosa e traga mudança e restauração. Pai, eu oro por cada um aqui, te pedindo mais sabedoria, mais revelação a respeito da fé que o Senhor depositou na vida deles, mais clareza e mais ousadia, e que esta semana seja conhecida como a semana do maior avanço dessa igreja, como o maior avanço nas famílias, como o maior avanço de manifestações de milagres, de sinais, de maravilhas, como o maior avanço de restauração de relacionamentos, de pedidos de perdão, de restauração de alianças, reconciliações, de avanço profissional, milagres em todas as áreas, porque o Senhor é o Deus do impossível. E essa palavra é com essa palavra que nós saímos daqui. Senhor, Tu és o Deus do impossível na minha vida, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Tenha uma semana incrível, muito abençoada, e vem contar os testemunhos na semana que vem. Um abraço, Deus abençoe.